Bom, queridos, que bom, né? Esse momento. Confesso a vocês que desde ontem o Senhor tem falado no meu coração, desde o início, né, do louvor. O Senhor tem ministrado na minha vida, porque acredito que vocês saibam, né? Eu sou primícia, né, da igreja, e confesso que eu me vi ontem aqui quando eu tinha 16 anos, porque nós fizemos uma festa dessa, né, na minha casa, e foi logo no início da caminhada com Cristo, e aquilo foi algo tremendo na minha vida, na vida dos amigos, né, das pessoas a qual eu e meus irmãos estávamos chamando, né, convidando para a igreja, mas as pessoas tinham aquela restrição, né? O que é a igreja, esse negócio e tal. E aí eu confesso que foi um marco em nossa vida quando nós convidamos essas pessoas para participarem dessa festa, né? Teve como se fosse uma boate, né? Não sei se vocês sabem o que é isso. Não sei se é do tempo de vocês, né? Mas nós fizemos isso foi impactante na vida dessas pessoas. E lá teve muitos colegas que aceitaram Jesus e andaram nos caminhos do Senhor. Amém? Então, às vezes eu falo muito com a Ana e a Laís, né? Convida aí quem vocês têm, que a gente vai fazer movimento, buscar de carro. Mas é isso. São esses convites que é os primeiros contatos, né? Vocês têm que ser evangelistas, têm que convidar as pessoas. Não tem que ter medo, não. Amém? Então, queridos, nessa atmosfera, né, do Espírito Santo aqui neste lugar, hoje alguém já deu bom dia para ele, no momento devocional, falou bom dia, Espírito Santo. Isso é bom. Quero incentivar vocês no início do dia, abrir os olhos, bom dia, Espírito Santo. Ele é nosso amigo. Queridos, vocês têm que, a todo tempo, essa frase tem falado no meu coração, né? Seja um lugar de adoração. Vocês têm que ser esse lugar de adoração, vocês têm que criar esse desejo, né? Tem louvores que falam queimar o nosso coração. Nós temos que queimar todo o tempo. E às vezes, eu fiz essa pergunta para mim agora há pouco, eu estava ali sentado. Será que é possível a gente diariamente, constantemente, queimar por Cristo, queimar pelo Espírito Santo, ter esse momento como tivemos agora há pouco, após a administração da pastora Lucimara? Principalmente quando nós somos jovens, né? Parece que as barreiras, né? As coisas são mais difíceis, né? Mas isso é engano do inimigo, viu? Porque hoje eu tenho 38 anos e as mesmas dificuldades que eu tinha quando eu tinha a idade de vocês, eu ainda tenho. Porque nós somos humanos. Tenho um desejo, tenho vontades, mas que isso não venha a ser um altar, né? Que eu não posso levantar isso como um altar na minha vida. E vocês também têm que colocar isso na vida de vocês. O único altar que vocês têm que levantar é um altar de adoração a quem? A Deus. Amém? Então, queridos, hoje a palavra que eu quero trazer aqui é construir um altar de adoração. Vamos abrir em Gênesis capítulo 12, versos do 1 ao 8, só para entendermos um pouco aonde Deus quer nos levar. Só queria trazer aqui uma ressalva, né?
O altar na Bíblia, ele representa um lugar de encontro com Deus, um local de sacrifício, adoração e comunhão. Então guarda esses quatro pontos: adoração, sacrifício, encontro com Deus e comunhão. Diz assim, em Gênesis capítulo 12, versos do 1 ao 8. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vai à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e a abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens e rebanhos que havia agregado, sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Abraão construiu, guarda essa palavra também, viu, queridos? Construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que ali havia aparecido. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel a oeste e Ai a leste. Amém? Então aqui, queridos, essa palavra é relacionada ao chamado, de Abraão. Abraão, ele entendeu nitidamente, o que o Senhor tinha chamado ele, sair, da sua parentela, ali do meio dos seus pais, do seu pai, dos familiares, seus parentes, e ir para Canaã. E aí, queridos, eu não quero trazer a palavra relacionada a esse trecho, mas igual eu falei para vocês, 2 pontos aqui é importante para entrarmos nessa palavra sobre construir um altar de adoração. O primeiro ponto aí é no versículo 7, que diz assim, vou repetir novamente aqui. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar e ali dedicou o Senhor que havia aparecido. O outro ponto aí é o versículo 8, que diz: dali Abraão viajou para o sul, acampou na região montanhosa, entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que invocou o nome do Senhor. Então aqui está bem direto, Versos 7, versos 8, ele construiu um altar e edificou ao Senhor. No 8, ele levantou um altar e dedicou e invocou o Senhor. Eu quero falar um negócio para vocês, querido. Tudo que vocês forem fazer, vocês coloquem em oração. Ah, pastor, mas às vezes uma coisinha simples que está no meu dá de eu fazer, não precisa eu estar buscando ao Senhor, coloca em oração. Porque a partir do momento que você começa a orar, isso vai lhe tornar, vai se tornar um estilo de vida na sua vida. E aí vocês têm que exercitar. Vocês ainda são jovens, mas não, isso aí acho que é mais para velho, mais o cara aí que tem mais uns 30, 40 anos. Mas não. Por que eu estou falando isso, A questão da oração. Porque a partir do momento que você colocar tudo que você faz em oração,
você vai estar trazendo o quê? A existência de Deus para a sua vida, e você vai estar levantando um altar de adoração. Abraão, ele saiu da sua terra, né, no meio dos seus familiares, ele ouviu a Deus e foi. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé, né? Então você já imaginou, imagina se fosse o dia de hoje, você está aqui no conforto da casa dos seus pais, e aí você está lá orando e o Senhor fala: Ana, Samuel, Davi, sai da terra aí dos seus pais, sai da casa dos seus pais e venham morar aqui, exemplo, em Belém. Você vai participar de um campo missionário, ou você vai fazer algo relacionado ao que Deus tem para a vida de cada um aqui, o chamado. E você nessa idade, você ficava: será se eu estou ouvindo isso mesmo? Será se o Espírito Santo tem falado no meu coração, é isso? E aí você ia ter essa coragem que Abraão teve, né? De sair no meio dos seus parentes, dos familiares, e ouvir a voz de Deus. E o mais interessante, queridos, que Deus falou no meu coração, foi a respeito da construção, né? Acredita que nenhum de vocês ainda construiu. O Léo já saiu agora de uma construção, ainda está em construção. E toda construção, tudo que você faz, gera tempo, né? Gera desgaste, gasta energia. Acredito que quando você vai lá fazer uma redação, você inicia, né? Aí você fica pensando o que eu vou ter que fazer, o início, meio e fim. Eu não tenho que errar. Ali você está focado naquilo para fazer, né? E quando você gasta energia em algo, muitas das vezes isso acaba te tirando de algum propósito, ou te colocando mais ainda dentro daquele propósito. E se tratando para Deus, né? Voltando para o altar, né, de adoração a Deus. Quero fazer aqui uma pergunta para vocês. Hoje, a vida que vocês estão vivendo na escola, tem a turma ali da faculdade, no trabalho, alguns aqui, você tem levantado um altar de adoração a Deus? Vocês acham assim que a vida, o estilo de vida hoje de vocês, se o Senhor tivesse assim, você tivesse um encontro hoje com Deus, e Ele falar assim: Davi, a vida que você está vivendo, eu agrado. Isso é um altar de adoração. Ou ele perguntar para o Rodrigo: Rodrigo, a vida que você hoje tem vivido no meio dos seus amigos, nas redes sociais, no que você está vendo, você tem levantado um altar de adoração ao Senhor? Eu falo isso, queridos, porque, como eu falei, independente da idade, aqui tem pessoas de várias idades, né? Todos nós somos tentados diariamente. Por isso nós temos que estar em alerta, porque quando as tentações vier chegar, nós temos que estar atentos para não cair, para que aquele altar que você tanto procura fazer, um altar de adoração, um altar puro, como Abraão fez, chegava nos locais onde o Senhor falava com ele, e ele levantava ali um altar de adoração ao Senhor, porque ali é um sacrifício, é o momento que ele se dedicava, é o momento que ele buscava, igual nós estamos fazendo aqui, orando, clamando ao Senhor, trazendo a existência. São esses detalhes que muitas das vezes nós temos perdido, porque o inimigo das nossas almas, ele vem fervorosamente para nos destruir, para nos tirar desse propósito. Então, se vocês como jovens, vocês têm que entender que existem muitas coisas além do que vocês hoje estão vendo, que vocês estão fazendo, que vale a pena vocês realmente ter um altar de adoração. Vale a pena, muitas das vezes, os seus pais, quando chamam a atenção do filho, né? É porque ele quer seu bem. E às vezes a gente fica chateado, a gente fica retrucoso, né? Batendo o pé.
Mas é por isso, queridos, porque nós já fomos da sua idade. E o que nós vivemos de errado, o que muitas das vezes travou no mundo espiritual, por conta das nossas atitudes, porque nós deixamos de adorar o Senhor, de levantar esse altar de adoração, de construir esse altar de adoração ao Senhor, para fazer nossos desejos, as nossas vontades. Isso deixou de muitas a gente cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E isso, queridos, machuca de uma tal forma que alguns ainda continuam a caminhada, mesmo apanhando, sofrendo, e muitos deixam a caminhada porque fica com vergonha do irmão tal, fica com vergonha do pastor, fica com vergonha de caminhar dentro da igreja, porque as pessoas podem julgar. E tudo isso, queridos, é engano de Satanás, do inimigo de nossas almas. Então, por isso que é importante, todo o tempo, levantarmos um altar de adoração. Por isso que é importante vivermos em santidade. Por isso que é importante a gente orar. Por isso que é importante o dia que vocês fizeram hoje, fazer o devocional. Tudo isso é importante para fortalecer a sua caminhada com Deus, para fortalecer essa busca por Deus, e não deixar que você fique disperso a tal ponto de deixar de servir ao Senhor, a tal ponto de deixar que o diabo seja o seu senhorio. Porque a partir do momento que qualquer um aqui deixar de servir ao Senhor, vai ser o diabo que vai ser o Senhor da sua vida. Então, assim, nós temos duas opções, queridos. Ou a gente coloca um altar para o Senhor e ser, um lugar de adoração para Ele, ou a gente deixa tudo isso aqui e vamos para o mundo ser mais um, em meio de muitos que estão aí perdidos, sem direcionamento, e levantando altares para ídolos, para jogadores, para cantores, para músicas mundanas, para tudo. Pessoas que entram em filas e filas e choram porque fulano de tal vai vir cantar aqui no Brasil. Mas, e muitas das vezes, quando nós estamos num ambiente desse, a gente fica com o coração duro. A gente não quer buscar o Senhor, a gente duvida se realmente existe, o Espírito Santo, se realmente é isso mesmo, essa caminhada da igreja. Então tudo isso, queridos, é o que o diabo coloca em nossa mente a todo tempo, ele está ao nosso derredor. Mas nós temos que levantar altares de adoração somente a Deus. Por isso nós não temos que jamais, eu vou, a partir de hoje, vou adorar fulano de tal. Não faça isso. O único que é digno de adoração é o Senhor. Não coloca música na sua casa, que você sabe que não vai edificar a sua casa. Não coloca vídeos que vai te destruir, pornografia. Não coloca vídeos, mas aqui é só um videozinho de brincadeirinhas, de coisa, vai lhe destruir. Eu vou assistir esse filme aqui, aí tem uma cena lá. Cuidado, avalia. Vocês já não são mais desse mundo, esquece. Pastor, mas eu sou muito jovem ainda, tem muita coisa para viver. Não tem. A nossa vida é uma vida dedicada ao Senhor. Ontem a pastora trouxe aqui o exemplo da vida de Daniel, foi da idade de vocês, e ele não negociou a sua fé. Isso porque ele estava em outros territórios, estava em outro país, em outra nação, em outra cultura, mas ele não negociou aquilo que o Senhor colocou no seu coração e aquilo que ele acreditava que era somente em Deus. Eu falo muito, para a Ana até que eu falo um pouco, mas para o Vitor eu falo muito a respeito disso. Quando você está com seus colegas, qual o testemunho de vida? Qual é o altar que você mostra para ele?
se você serve realmente a Deus, ou se você, não, eu estou aqui com meus colegas e posso fazer qualquer coisa. Pastor, mas só tem 11 anos o Vitor. Eu falo isso porque ele gosta de jogar futebol e a Ana conhece. Os meninos falam cada coisa que eu fico assim, rapaz. Eu acompanhei um time desse em Marabá e eu falei que eu não quero mais não. Porque eu vi coisas que eu fiquei assim, de boca aberta. Meninos mais novos que vocês, 11, 12 anos, fazendo, falando coisas que eu não sei de onde estão aprendendo isso. Por isso que é importante, queridos, nós como cristãos, todo o tempo, levantar altar de adoração dentro da nossa casa. Por isso que às vezes eu falo muito a questão de devocional, porque ali é um momento do altar que você está levantando, ou na sua cozinha, ou no seu quarto, ou na sala, em algum ambiente dentro da sua casa. Nós temos que levar a sério, porque o inimigo ele não vai negociar. Ele vai tentar destruir cada um aqui. Ele não vai querer que você levante nenhum altar para adorar a Deus. Ele vai querer que você levante altar para adorar a Ele. Pastor, mas pode isso? Nós estamos dentro da igreja. Será que a gente consegue adorar o inimigo? Sim. Quando nós deixamos de servir, de seguir o que a palavra de Deus nos direciona a fazer. É quando muitas das vezes o pastor Delano está aqui, trazendo aqui uma palavra no Rede de Jovens, aí você está com a cabeça lá. Ou quando você às vezes está flertando aqui no telefone com a pessoa, ou muitas vezes você deixa um ambiente aqui de adoração, está sentindo a presença do Espírito Santo, Deus está ministrando a sua vida, e você vai lá para fora, atender um telefone, ou tomar uma água, ou ir para um banheiro. São esses pequenos detalhes, querido, que o inimigo fala assim: olha, fulano de tal está levantando um altar para mim, está deixando de levantar um altar para Deus. São detalhes, querido, como eu falei aqui no início, que o inimigo tenta nos destruir e nos tirar do propósito. São pequenos detalhes. Ele não vai vir aqui de uma forma assim: Laís, é isso, faz dessa forma. Não, é aos poucos. Vai alimentando, dá uma... Quem já pescou aqui sabe, né? Joga lá aquela isca, aí aos pouquinhos o peixe vai lá e belisca, aí vai até ser fisgado. Assim também é no mundo espiritual. Quando você deixa de obedecer, de fazer as coisas da forma que tem que ser feita, da forma correta, aos olhos de Deus, aí você começa a levantar altares que vai te destruir, que vai te tirar do caminho do Senhor. No início eu falei, guarda essas 4 palavras, encontro com Deus, sacrifício, adoração e comunhão. O primeiro ponto aqui, vamos trazer dentro dessa palavra, é encontro com Deus. Em Gênesis capítulo 8, 20, depois vocês anotam e vocês leem em casa. Aqui fala da história de Noé, quando ele saiu da arca. E aí fala aqui na palavra que ele levantou um altar de adoração ao Senhor. E esse altar, queridos, foi uma forma de gratidão e adoração a Deus. Ele construiu um altar que ele ofereceu holocaustos, os melhores animais, animais, aves puras. Ele ofereceu ao Senhor. E aí, queridos, eu quero te fazer uma pergunta. Qual tem sido o seu altar de adoração quando você está sozinho em algum lugar? No início eu falei aqui, será se a forma que nós estamos vivendo tem sido tão prazerosa aos olhos do Senhor, que a gente chama a atenção dele, ou se realmente estamos deixando de levantar um altar de adoração a Deus
e vivendo uma vida aí, deixa a vida me levar, e o inimigo aplaudindo, e o inimigo gostando, e você não sendo testemunho nos locais onde ele tem te colocado. Então Noé, ele foi um exemplo, né, de uma pessoa que, ao sair daquele momento do dilúvio, né, daquele momento onde várias coisas passou na cabeça dele, 40 dias, muita chuva, não via, os contatos que ele tinha era somente com as pessoas que estavam dentro da arca e os animais. E aí, com certeza, a gente é humano, a gente pode pensar, rapaz, e agora como é que vai ser daqui a quando tudo acabar, quando eu sair dessa arca, como é que vai ser, essa água vai baixar? Ele não olhou dessa forma. Ele olhou o quê? Quando eu sair daqui, eu vou levantar um altar de gratidão e de adoração ao Senhor. Então tem muitas coisas, queridos, que na nossa vida acontece e serve para nos moldar, nos fortalecer. E aí nós temos que olhar como o olhar de Noé, né? Falou, Senhor, eu estou passando por isso, mas eu te agradeço, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. O Senhor me deu saúde para eu continuar a perseverar e a lutar, não pelas minhas forças, mas trazendo você, Senhor, como meu alinhado. Às vezes tantas das vezes a gente reclama, né? A gente fica nessa, não, mas essas coisas acontecem só com fulano de tal, comigo tem acontecido. E aí, queridos, quando você começa a murmurar, aí você começa a levantar o altar para quem? Para o diabo, porque ele gosta disso. Ele gosta de ter pessoas que murmuram, que blasfemam contra Deus. Uma vez eu ministrei aqui, tem um irmão meu, que ele passou por algumas situações, muito em fruto da desobediência dele, de deixar os caminhos do Senhor. E aí ele passou por uma situação que ele questionou a Deus. Ele não falou comigo não, ele falou com a Léa, né? Porque se ele tivesse falado comigo, eu tinha rachado ele no meio, no sentido de, pelo fato de ser irmão, e ia falar com ele algumas outras coisas que eu tinha que falar. E a Léa falou assim, não, fulano de tal, não é assim. Será que não é fruto, né, de você ter deixado de caminhar com Deus? Não, mas não, porque quando eu andava também não acontecia isso. Isso aí tem nada a ver não, e tal. Ele questionou e questionou, e ele colocou a vida dele, todos os erros que estavam acontecendo, as falhas, na culpa de Deus. É porque Deus não gosta mais de mim, Deus não me ama. Então, queridos, são pontos como esse que o inimigo da nossa alma, ele vai tentar levar para cada um aqui da gente, que está aqui no salão, para que a gente deixa de olhar somente para Deus, adorar somente a Deus, buscar somente a Deus, ter uma vida somente para Deus. A gente começa a murmurar, blasfemar, de ir de contra a palavra e sair fora dos princípios, fora da caminhada com Cristo. Porque Ele quer a todo tempo que nós levantamos altares que adorem somente a Ele. E essas atitudes nossas, queridos, que eu falei aqui agora há pouco, atitudes de quando estamos aqui dentro, estamos com outros pensamentos, quando estamos em algum lugar, a gente deixa de viver o que a gente realmente tem que viver, que é a palavra. E aí, não, eu estou com meu amigo aqui, se eu falar de Deus, meu amigo vai questionar, então eu vou viver da forma que ele vive. Uma vez, queridos, eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu estava lá no Galego, alguém conhece aqui o Galego, né? Estava lá à noite, estava com meu cunhado e mais 2 pessoas. E aí um desses meus cunhados pediu uma cerveja, ficou lá bebendo a cerveja dele. Eu nunca gostei de beber, na verdade nunca bebi na minha vida. E aí, queridas, eu não estava assim firme, estava com outros pensamentos, mas eu frequentava, ia para a igreja e tudo. E uma pessoa passou, né, no carro e viu
Aí depois ele questionou, conversou com meu pai, Luiz, estava lá tomando uma cervejinha e tal. Aí eu, não estava não, era o meu cunhado e tal. Expliquei, né? E aí, queridos, o que acontece? A nossa vida é basicamente, muitas vezes, dessa forma, porque as pessoas que nós andamos, elas não entendem jamais a vida que você hoje decidiu viver. E por que a gente não influencia essas pessoas a tal ponto de ela servir a Deus e levantar altares de adoração a Ele? Porque é muito mais fácil a gente estar num ambiente onde não é para a gente estar, a gente receber convite e a gente não dizer não e ir, e lá a gente não ser edificado, porque a gente vai ouvir músicas que não vai nos edificar. A gente vai estar em lugares de pessoas com palavreado, com falácias, que não é para a gente estar ouvindo. Hoje eu recebi, essa semana, um convite para mim subir para Carajás, participar de um churrasco, um aniversário. Aí vai ter pagode e tal, não sei o quê. E nem respondi a pessoa. Ah, Luiz, está sendo mal educado. Não respondi. Porque, imagina só, eu lá, não, porque o Luiz agora é pastor, não. Porque não me cabe estar ali. E é isso que vocês têm que colocar na vida de vocês. Ah, pastor, mas o fulano dá meu aniversáriozinho lá, e vai ter uma boatezinha, tem uma festinha lá. Não vai, não vá. Obedeça a voz de Deus, o comando de Deus. E Ele usa a boca de quem? Dos pais, de cada um aqui. Do esposo, da esposa, do noivo, da noiva. Ele usa. É a voz do Espírito Santo falando através da boca de cada um que fala, não vai, não faça isso. Você vai errar, você vai pecar, você vai vacilar naquele ponto. Porque o inimigo, queridos, ele conhece cada um aqui também, onde tem as falhas, onde você tem ali aquela tendência a cair. Ele sabe. Então assim, nós temos que ter muito cuidado, queridos. Qual é o altar que nós estamos levantando para Deus? Ou para, se deixarmos de levantar e saltar para Deus, vamos levantar para o inimigo. Ou é um lado ou é um outro. Ou você está ou você não está. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro. Ou você está do lado do muro ou você está do outro lado. Não tem isso de ficar, vou ficar aqui em cima do muro e aí as coisas vão acontecer. Vai acontecer de uma tal forma que vai te machucar, que vai te destruir. Então por isso que nós temos que ser como Noé, ao sair da arca, a gente levantar um altar de adoração a Deus, porque Ele é digno, porque Ele tem cuidado da nossa vida. Cada um aqui vive uma arca diária. Alguma área da sua vida, imagine que fosse uma arca. Você está 40 dias ali dentro, sufocado, querendo ver, querendo pisar na terra, querendo sentir as coisas de Deus. E aí você, quando sai da arca, você vai fazer tudo ao contrário que você aprende aqui dentro da igreja. Imagine que aqui a igreja seja essa arca. É o momento de você refletir a sua vida, é o momento de você adorar o Senhor, é o momento de você ler a palavra, é o momento de você estar em comunhão com os irmãos. Aí quando termina o culto, você sai daqui, aí faz tudo ao contrário do que você aprende aqui dentro. Aí você estava aqui adorando ao Senhor, levantou um altar, clamou ao Senhor, buscou. Esses 2 dias aqui, ontem, hoje, cheio de unção. Aí amanhã é domingo, amanhã vem aqui vem almoçar comigo. Aí segunda-feira, você vai para algum outro convívio, agora vocês estão de férias. Eu vou ali para uma praça. Aí chega lá, vê aqueles amigos que não têm Deus na vida, que levantam altares para outros deuses através das suas atitudes e comportamentos. Aí você está no meio deles. Aí para você não ser o careta, você deixa se levar por eles. Então são esses detalhes, querido, que
Nós temos que todo tempo ter esse encontro com Deus. O primeiro ponto aqui, eu falei sobre a questão do encontro com Deus. Por isso que é importante o momento de você ter o devocional, de você orar, de você adorar o Senhor dentro do seu lar. Todos os dias, o cristão ele tem a oportunidade de ter esse encontro com Deus. Então assim, o devocional não é só uma prática de você pegar aqui um versículo da Bíblia e ler, ou você pegar ali um livro, que a gente acompanha o livro, e ler e pronto, já fiz já. Não, você está levantando ali um altar de adoração a Deus, lá no lugar onde você está, você está levantando ali um altar para Deus. Então todos os dias nós temos essa oportunidade de ir ao encontro com Deus. Todos os dias eu quero ir ao encontro com Deus, eu quero levantar esse altar de tal forma que eu atraia os olhos de Deus. Aí você vai ver a sua vida sendo mudada, sendo transformada, você vai ver o agir de Deus na sua vida, e aí todas essas coisas que era dificuldade vai se tornar pequenininho, porque você está tirando o tempo somente para Deus, e esse tempo vai gerar no seu coração somente a vontade, o anseio de ter esse altar para Ele, um altar puro, um altar santo. Então dentro da sua casa, queridos, levante esse altar, não espere pelos seus pais, vou esperar aqui o meu irmão, vou esperar, dê o primeiro passo, vá lá, pega a sua Bíblia, acordou, faça o devocional, igual vocês fizeram aqui hoje. O pastor Delano mandou uma foto, eu vi, achei muito bacana isso. Então faça isso também na sua casa. Não espere, vai ter um outro acampar dentro, aí eu vou fazer o devocional. Vai ter um outro momento, aí eu vou lá, vou fazer o devocional. Eu vou levantar esse altar de adoração ao Senhor. Não espere. Não negocie seu tempo. Não negocie seu tempo, não negocie o que o Senhor tem somente pedido, somente adorar Ele. Então, esse encontro com Deus, cada um aqui, que está aqui na igreja, tem essa oportunidade diária. Não tem desculpa, não, eu não vou fazer, porque não tem desculpa. Então você está levantando, quando você deixa de fazer esses momentos com Deus, você está levantando um outro altar, que não é o altar para Deus. É aquilo que eu tenho falado, ou é um altar para Deus, ou é um altar para o diabo. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro, ou é o lado A, ou é o lado B. Nós temos esse poder de decisão, isso está na mão de cada um. Não está se Deus vai fazer, Ana vai fazer, não, vai lá e faça. É a questão da disciplina diária, Então você tem que colocar isso como disciplina, como um estilo de vida. Aí você vai começar a orar, aí você vai orar mais, aí você vai ler mais a palavra, aí vai ter mais desejo, não ler só mais um capítulo, vai ler 2, vai ler 3, quando você lê a Bíblia toda. Você começa a ler outros livros, você começa a aprofundar mais no conhecimento da palavra, você começa a adorar, e adorar mesmo, esquecer quem está aqui do teu lado. Eu falo muitas vezes com a Léa, aqui na igreja, eu esqueço até que ela está do meu lado, porque é um momento de adoração, é o seu espírito conectando com o Espírito Santo. Às vezes nós estamos igual Marta, a história de Marta e Maria na correria, tem que fazer isso, porque a Giovana me ligou aqui, eu vou ter que resolver ali, porque a Ludmila me mandou uma mensagem, porque os Abrão. Para, queridos, são detalhes como esse que deixamos de levantar altares para o Senhor e fazemos altares para o inimigo, porque a gente sempre está na correria do dia a dia, a gente sempre quer fazer aquilo que é aos olhos humanos melhor, e são detalhes como esse que o inimigo nos pega e nos tira desse momento e deixar de ser um lugar de adoração ao Senhor. O segundo ponto, queridos, é sacrifício. Vocês anotem aí Gênesis 22, do 1 ao 19, vocês leem em casa. Essa é a história que Deus prova a Abraão, quando ele fala assim, o Senhor fala: tome o seu filho, o seu único filho Isaque,
para ele subir ao monte Moriá e me ofereça como sacrifício, né, como holocausto. Abraão, ele, sem hesitar, ele foi e realizou o pedido de Deus. E aí ele ia chegar lá e ia fazer o que tinha que fazer, que era tirar a vida do seu único filho, né, de Isaac. Aí imagina só, queridos, quando eu fiquei lendo essa palavra, eu disse, cara, que coisa forte, né? Uma vez aqui, não sei se o pastor lembra, o pastor Gork, nós estávamos aqui, aí fizemos aqui uma dinâmica, né? Acho que foi na rede de jogos, não sei se o Léo estava. Aí ele falou assim, Luiz, pega o Vitor. Aí eu peguei, o Vitor era menor, coloca o Vitor aqui onde está essa caixa de som. Eu coloquei. Aí imagina se fosse você, Abraão, e o Vitor seja Isaac, né? Queridos, aquele dia eu fiquei pensando, né? A gente lê essa palavra, mas às vezes passa, né? Essa é uma história. Não, não é, é muito forte isso. Você pegar aquele filho, né? O seu sangue, aquela pessoa que você ama, e você ouviu a Deus, era o que você queria, você e sua esposa, o tempo todo, um presente de Deus, e aí depois você vai ter que entregar ele como holocausto, como sacrifício. E aí, queridos, isso falou assim comigo tremendamente, porque qual tem sido, né, o nosso sacrifício? O que está te impedindo de adorar o Senhor? O que está te impedindo de você buscar o Senhor com mais intensidade? Qual tem sido, né, esse sacrifício? Né? Qual tem sido o seu Isaac? Às vezes nós colocamos tanto Isaac, né, na nossa vida, colocamos tanto sacrifício. Ah não, hoje eu tô cansado, cara, eu vou dormir. Ah não, hoje é quinta-feira é um culto mais light, né? Vai dar muita gente, então eu vou ficar em casa. Não vou nem fazer minha falta não lá. Ah não, hoje a célula, eu não vou participar da célula porque o líder tal não vai, ou fulano de tal estão viajando, aí a célula vai ser pouca mesmo, então eu não vou não. Ah não, cheguei em cima do horário, cheguei 20 horas, eu não vou hoje não, porque vou chegar atrasado, aí os irmãos vão ficar olhando para mim de olho atravessado lá. Quer nem saber se eu estava em outro lugar. E aí, queridos, quando nós deixamos de pensar dessa forma, né? Nós estamos levantando um altar que não vai agradar ao Senhor. Deus vai olhar assim, lá de cima vai ficar assim, rapaz, está errado isso. Está errado isso, porque tem adorado, tem buscado, tem levantado altares que não é o que eu quero para a vida dele, para a vida dela. E aí detalhes como esse, queridos, faz de cada um aqui viver ali na beira de um poço. Não sei se vocês já foram em algum lugar onde tem um poço, aqueles poços mesmo abertos. A roça tem, né? Quando vai fazer a limpeza lá, tirar algum sapo que cai lá dentro, abre a tampa, bota o balde e é trabalho. Ali você tem risco de cair ali dentro. É assim também no mundo espiritual. Quando nós deixamos de levantar um altar de adoração ao Senhor, quando nós deixamos de viver sacrifícios que alimentam nosso ego, a nossa carne, né? Aí você fica bem, ó, na beira daquele poço para cair. O diabo está lá só querendo, vem cá. Então nós temos, assim, tem que ter muito entendimento a respeito disso, do mundo espiritual. Sei que vocês ainda são muito jovens, mas vocês têm que entender que existe, e Ele vai fazer de tudo na vida de vocês para tirar um altar puro, que é um altar para Deus, para vocês viver somente adorando Ele, fazendo situações, coisas que matam você espiritualmente. Nós temos que ter muito cuidado, queridos, qual
tem sido, né, esse sacrifício. Isso é um sacrifício para matar as vontades da carne, ou um sacrifício de, mesmo eu cansado, eu vou adorar o Senhor. Mesmo eu pelejado, mesmo as coisas dando errada, eu vou lá adorar o Senhor. São esses sacrifícios que chamam a atenção de Deus. Que ele vai falar assim: rapaz, essa turma aí é diferenciada, viu? Mesmo eles cansados, mas perseveram, caminham nos meus caminhos, faz a minha vontade. São esses sacrifícios que nós temos que dar resposta no mundo espiritual, para Deus e para o inimigo de nossas almas. Um exemplo aí, o Samuel foi para a aula hoje, chegou aqui, disse que era 11 horas, chegou cedo aqui. Se teve aula ou não, mas ele veio, porque eu tenho certeza que o desejo dele era estar aqui o dia todo. E é isso, queridos, esse ambiente que foi feito aqui para vocês, é para vocês, e é um ambiente onde existe altares de adoração, onde teve preço de oração, onde teve uma equipe orando, onde teve uma equipe que tem que comprar as coisas, tem que organizar, montar todas as estruturas. Não para altar para o homem, mas para Deus, porque isso agradou aos olhos de Deus. Deus falou assim: rapaz, eles estão dando o melhor, os pastores estão dando o melhor, os líderes estão dando o melhor, para que os jovens possam estar aqui com vontade. Então tudo, por isso que diz a palavra, tudo que formos fazer, nós temos que fazer com excelência para Deus, porque isso agrada a Ele. Então, queridos, tenha sacrifício na sua vida, mas sacrifício para ir buscar o Senhor, para levantar somente altar para Ele, não para as coisas do mundo. Como eu falei aqui, né? É o perigo constante, você está ali na beira do poço, quando você deixa de fazer o sacrifício para Deus, de estar mais tempo buscando a Ele, você vai estar buscando quem? A outra coisa. Você vai estar levantando outros altares na sua vida. Isso vai, aos poucos, vai nos matando. E aí quando você vê, você está fora dos caminhos do Senhor. Então não deixa que sacrifícios como esse te tire do propósito, que é viver uma vida eterna, que é viver uma vida de propósito aqui na terra, uma vida de homens e mulheres cheios de Deus. Vocês são a diferença, aonde vocês colocar os seus pés, lá na escola, na sala de aula, vocês são a diferença. Sempre coloque isso na cabeça de vocês. Vocês vão ficar mais velhos daqui a um tempo, vai estar na minha idade, pode estar na idade do seu Antônio, tá? Vocês vão falar: rapaz, eu sou diferente, porque você buscou ter uma aliança com Deus. Você não negociou o altar que Ele quer que você tenha, que é o altar para Ele, para viver outros altares. Tudo que você for fazer, fala: Senhor, eu quero levantar um altar para o Senhor nessa questão aqui, e eu creio que o Senhor vai me dar resposta. Assim como Noé fez ao sair lá da arca, ele colocou, fez lá aquele momento de holocausto, momento de buscar as melhores aves, buscar os melhores animais, e adorou ao Senhor ali, uma forma de gratidão, de reconhecer o que Deus fez na vida dele, porque Deus escolheu ele, porque ele tinha um coração diferente de todo aquele meio, de toda aquela terra que já estava corrompida. Então hoje nós estamos vivendo esse tempo, querido. Não é à toa que você está aqui, não é por acaso eu estou aqui, não, é porque Deus te escolheu. Então o inimigo, ele vai tentar te tirar. Não saia dos caminhos do Senhor, não negocie nada, tempo nenhum de vocês. Amém? Terceiro ponto é adoração. Anota aí, Salmo 141, 2. O ponto de observação que eu trouxe dentro dessa palavra aqui, queridos, esse versículo descreve a oração como um ato de adoração, que acede a Deus, comparando a um sacrifício
que é oferecido no altar. Você tem adorado a Deus através da oração? Vocês oram, gente? Não respondo não. Vocês têm orado? No início eu falei, né? Às vezes o jovem fala, a oração é mais para velho, né? Eu sou jovem demais, eu não tenho que estar orando não, tem que fazer outras coisas. Tem que participar da mídia, tem que participar do louvor, tem que participar de outros ministérios. E tem mesmo. Mas vocês também têm que participar da oração. Pastor, mas por que você está falando isso? Só porque o senhor é o pastor da intercessão aí, da oração? Não. É porque vai criar um estilo de vida na vida de vocês. Aí você começa a orar ali 5 minutos, depois 10, 15, 20, 30, 40, 1 hora. Porque se tornou o quê? Um estilo de vida. Então você foi para o encontro com Deus, você teve um sacrifício, e aí você vai o quê? Adorar Ele através da oração. Está aí, ó, Salmos 141, 2. Ele fala sobre isso. Que a nossa oração, ela sobe como um momento de sacrifício para Deus. Ele olha e se agrada. Então, tira esse tempo, levanta esse altar dentro da sua casa, lá no seu quarto, abre os olhos, se ajoelha, ora. Ontem a pastora até falou, às vezes as meninas estão se arrumando aqui, arrumando o cabelo, se maquiando, ali você já começa a orar. Os meninos que é amarrado, põe ali uma calça jeans ou um tênis, começa a orar. No trajeto até chegar na escola, eu vou andando, eu vou de bicicleta, ou sei lá, meu pai vai me deixar de carro, ou de moto. Ora em espírito. Ali é um momento que você está levantando, né, um altar para o Senhor. Você está chamando a atenção, a existência de Deus na sua vida, de Deus para a sua vida. Então comece, queridos, a criar esse estilo de vida na sua vida. Esse é um altar que é aroma suave, o Senhor vai olhar assim, vai se agradar demais. Porque você é o seu espírito conectando com o Espírito Santo. É você estar orando constantemente ali, é você levantando um altar que vai agradar somente a Deus. Aí aquilo que você achava como dificuldade de orar às vezes 5 minutos, vai passar mais tempo. Aí você vai participar, você vai até mesmo incentivar outras pessoas que não oram e começar a orar. Amém? Para concluir, vamos falar aqui ao último sobre comunhão. Então nós falamos sobre encontro com Deus, falamos sacrifício, adoração. E para concluirmos, vamos abrir aqui, vamos colocar, anotem aí, Salmo 133, 1, que fala sobre a comunhão, né? Por isso que é importante, queridos, a comunhão. Porque a comunhão, ela nos faz crescer espiritualmente. Isso não é caratice, não. Fala assim, não, mas hoje não dá de ir para a igreja. Comunhão, irmão. Você na igreja, você na célula, você nas redes, você em todos os eventos da igreja, vai gerar o quê? Crescimento espiritual. Porque eu vou estar mais próximo do gestor, vou estar mais próximo do Zabrone, vou estar mais próximo da Ludmila, porque eu vou estar tendo mais aproximação com eles, e ali vai gerar o quê? Uma comunhão. E aí a minha fé, eles vão olhar e falar assim, pai, eu quero adorar o Senhor como o Anderson adora. E aí o Senhor, Ele vai olhar para você e falar assim, fulano de tal, eu me agrado dele porque ele sempre está em todos os eventos da igreja. Ele tem desejo de viver em comunhão entre irmãos. Tem até aquele irmão Gasparzinho, né, que você só vê às vezes no domingo, né? E olha lá,
Aí eu te faço uma pergunta. Tu acha que Deus se agrada de um irmão desse? Ou o cara que só vem aqui no dia da ceia? Então cria esse desejo de ter comunhão nas quintas, nos domingos, nas redes, nas células. Quanto mais evento você puder participar, participe. Ah, pastor, mas meu pai vai começar a me pegar ali. Um exemplo maior, a Leia. Ela, no início da caminhada, ela disse que aceitou Jesus, ela tinha 12 anos. E aí ela disse que a mãe dela falou assim, ou você diminui a saída para a igreja, eu vou te tirar. E ela, sobre todo o tempo, ela gostou de participar de tudo, de ensinar. E aí ela fez umas estratégias, colocou em oração. E aí a mãe dela foi cedendo, até ela trilhar, né, a caminhada com Cristo. Então, assim, queridos, eu não estou dizendo que agora eu vou ter que, o pastor está dizendo que eu tenho que estar aqui na igreja direto. Todas as redes, é importante, porque isso vai fazer bem para você e vai fortalecer o irmão. Você mandar uma mensagem, dar um exemplo, Paulo, oi, tu não veio hoje, senti sua falta, chega aí, cara. Ô Davi, tu não veio hoje, por quê, rapaz? Você faz parte aqui desse membro, você faz parte da gente. Então, quando nós deixamos de viver fora da comunhão entre irmãos dentro da igreja, a gente tem levantado altares que não agradam ao Senhor. Então, queridos, essa palavra, viu, que Deus falou no meu coração, uma palavra simples, mas eu creio que é movida pelo Espírito Santo e que vocês possam desfrutar essa oportunidade que Deus tem dado na vida de cada um aqui, de estar hoje aqui no meio de pastores, de líderes que amam a Deus, que são tementes, obedientes a Deus, e que nós estamos aqui para ajudar vocês, ensinar o caminho certo. Vocês têm que colocar na mente de vocês, e vocês são a futura geração da CCP. Daqui a um tempo eu vou estar velhão já, cabelo branco. Aí vocês vão estar na minha idade. Aí vocês vão ser os pastores, vocês vão ser os líderes. Aí vai vir outras pessoas, vocês vão ensinar o que nós estamos ensinando para vocês. Vocês já pararam para pensar nisso? Daqui um pouco os juniores vão ser vocês, os teens, os jovens. Aí vocês vão ter já em outra pegada. Aí vocês vão ajudar eles na caminhada. Eu falo isso porque eu fui um dos iniciantes da igreja também. E aí muitos colega mesmo, de dentro da minha casa, sumiram. Nem rede social não encontro. E era da igreja. Participava de todos os eventos, mas não tinha essa comunhão com Deus. Não tinha essa vontade de levantar um altar que agradasse ao Senhor. Então, assim, vocês hoje têm essa oportunidade, né, de estar aqui na igreja, não só de uma forma de eu vou para a igreja porque meus pais participam também da igreja, eu vou na igreja porque o fulano de tal é amigo meu, é da igreja, aí eu vou. Mas vocês amar estar aqui, ter essa comunhão, isso vai fazer uma diferença tremenda na vida de vocês não entendem. A igreja ensina muitas coisas. Esse dia eu estava conversando com o pastor Delano e a pastora Isadora, né? Eu tenho passado algumas coisas no meu trabalho e eu vejo que quão é importante a igreja, que ela tem me ensinado a caminhada com Deus, que a pessoa aplica muitas vezes dentro do seu trabalho, e aí você vê que as pessoas falam assim,
Rapaz, como é que tu fez isso? É uma coisa simples, mas a igreja te ensina. Por isso que é importante estarmos aqui. Tem essa palavra, até a pastora falou domingo, né? Gastar tempo, eu também não gosto, né? Às vezes a gente pode até gastar energia em algumas coisas, mas esse é um momento que vocês têm que colocar assim na vida de vocês, falar assim, cara, vale a pena assim essa caminhada. Mesmo tem dias que eu não estou bem, tem dia que eu estou querendo fazer várias outras coisas, menos servir a Deus. Mas continue. Quem vai ganhar é você. Faz uma reflexão. Sei que vocês ainda são muito novos para isso, mas faça assim uma reflexão. Hoje, a vida de vocês. Tem gente aqui de 17, 15, 13. Tem uns aqui já de 20. Tem São Antônio ali, tem eu, já está com uns 38. Tem São Antônio ali que está com 45. Aí faz uma reflexão de jeito assim, rapaz, eu vou comparar aqui a minha vida com a vida daquele amigo meu que está no mundo. Quem é que está ganhando, quem é que está perdendo? Será se esse altar que eu estou fazendo hoje aqui de servir ao Senhor, né? Será se fosse ao contrário, se eu estivesse aí no mundo aí, na idade que eu tenho, 14 anos, 15 anos, a gente fala muito que a gente está virando um Zezéu aí, né? A Ana fala muito comigo assim sobre isso, né? A Ana tem 14 anos. Ela fala, pai, na minha escola, na minha sala, eu acho que a única menina que não está namorando é só eu. E tem outras que já estão fazendo isso, vai para isso, tem festa. Ela mostrou uns vídeos aí das meninas umas festas que eu fiquei, rapaz. No ano passado isso. Então, queridos, vocês têm que ter esse cuidado, viu? Hoje vocês estão aqui tendo essa oportunidade de estar aqui na Campa Dentro, né? Deus falou no meu coração e eu acredito também ter falado no coração de vocês, mas que não deixem, jamais negocie o tempo de vocês com as coisas aí do mundo, não. Seja a diferença, né, onde vocês colocam os pés de vocês e as pessoas olhar para vocês e falar assim, rapaz, eu quero servir esse Deus que esse fulano de tal está servindo, porque a forma que eu estou vivendo aqui não está errado, não está bom não. Então assim, a gente vê muitos jovens se perdendo por conta de atitudes, né, tomada de decisão errada. Não morre hoje mais pessoas velhas, não, estão morrendo só jovens. Por quê? Fruto da desobediência. Não foi como Abraão, né, que foi obediente, ouviu a Deus e fez o que Deus pediu para ele fazer. Não foi como Noé, né, que saiu da arca e levantou um altar de adoração ao Senhor em forma de gratidão, reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. Amém, queridos? Então essa palavra que o Senhor falou no meu coração a respeito da adoração, né? Então assim, construa essa adoração, esse altar de adoração na vida de vocês. Vai depender de Deus, vai depender mais de vocês dão o primeiro passo. Senhor, eu sou falho, mas eis-me aqui, eu não estou preparado, eis-me aqui, Senhor, me prepara. E Ele vai começar a preparar você para outros, né, para outras situações, para outras condições. Ele vai te tirar desse medo, às vezes a vergonha de, vamos fazer aqui um momento aqui na escola, aqui, 5 minutos aqui de falar de Deus, pegar aqui a palavra. Ele pode usar a vida de cada um aqui. E já está fazendo, né? Algumas pessoas aqui já está fazendo, né? Esse momento. E creio que quando você faz isso lá na escola sua, ou no trabalho, ali você está levantando um altar.
Você está mostrando que quem realmente você serve. Amém, queridos? Essa é a palavra que o Senhor falou no meu coração. Vou passar aqui para o pastor Delano. Amém.